Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Seja muito bem-vindo aqui, eu sou o Danilo e hoje a gente vai trazer aqui muitas informações do Vascão, cara. O Vasco aí querendo contratar jogadores, tá disputando o meio-campista com o Santos. Também vamos falar aqui da situação do Alex Teixeira, que falou aí como que está o seu início de temporada. Vamos trazer também aqui mais novidades quanto ao jogo treino que o Vasco irá fazer antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Muita coisa pra gente falar hoje, fique até o final. Mas antes já sabe, né? Deixa o likezão aí, como de costume, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Domingão de Páscoa, né? Feliz Páscoa aí a todos vocês, a todos que estão me acompanhando, aqueles que gostam aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos vocês, aqueles que estão chegando aqui agora, tá chegando de paraquedas aí. Muito obrigado por estar acompanhando aí nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal aí para ajudar bastante se você não tá inscrito, para ajudar a gente a chegar a 190 mil inscritos e nesse ano de 2023 chegar a 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Bom, pessoal, após vencer o Resende aí por 3-0 no jogo treino ontem, o Vasco terá um outro compromisso aí nessa semana. O Vasco que vai enfrentar o Artisul amanhã no jogo treino do CT Moacir Barbosa, em preparação aí para o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que já no próximo sábado já entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro, jogo fora de casa no Mineirão, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após 2 anos jogando aquela maldita Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco está de volta à elite e vai enfrentar uma pedreira, né? Vai pegar uma pedreira aí pela frente. Porém, o Vasco vem fazendo esses jogos treinos aí para deixar o time com um pouco mais de entrosamento e também com mais ritmo de jogo. Porém, os adversários têm qualidades duvidosas, né, cara? Resende, Artisul, o que enfrentou que tinha uma qualidade um pouco melhor que o Atlético. E um amistoso, o Vasco tomou uma lavada, né? Perdeu o jogo. Vamos ver como que o Maurício Barbieri vai montar essa equipe para o início do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco precisa entrar muito focado nas rodadas iniciais. O Atlético está vivendo um pouquinho, começando a ter uma crise, né, cara? A gente viu essa semana o treinador pedindo reforço, reclamando bastante da diretoria que prometeu e não cumpriu, que criou um clima meio estranho dentro do Atlético Mineiro. Isso pode ser benéfico ao Vasco e com certeza a gente espera que o Vasco faça um bom jogo e pelo menos arranque um pontinho lá no Mineirão e volte para São Januário pelo menos com um ponto conquistado, né? Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, todo ponto é necessário. A mesma pontuação da primeira rodada é a mesma que vale na última rodada, né? O Vasco tem que entrar sempre ciente disso para conseguir vencer os jogos, para conseguir aproveitar esse nicho de Brasileirão que muitas equipes estão preocupadas, até mesmo com Libertadores, né, cara? O Vasco tem que pelo menos tentar tirar pontos desses times aí que tem outros compromissos. Porém, a tabela foi muito ingrata com o Vasco, né, cara? Pega o Atlético Mineiro no primeiro jogo, depois já joga contra o Palmeiras em São Januário, depois enfrenta o Bahia e também o Fluminense, né? 4 jogos aí complicados. De todos esses jogos, o Bahia é o adversário mais acessível para o Vasco conquistar os pontos sem nenhuma dificuldade. Porém, os outros jogos são muito difíceis. O Vasco não conseguiu vencer o Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense vem numa crescente, né? Amassou na Libertadores. O Atlético Mineiro, mesmo com os problemas, é o Atlético Mineiro, tem grandes jogadores que podem decidir a qualquer momento, como o Hulk, por exemplo, e o Palmeiras é o melhor time aqui da América do Sul. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom ano, que consiga aí fazer um bom Campeonato Brasileiro e quem sabe conquiste coisas grandes dentro da temporada, né? O torcedor sonha com a volta à Libertadores em 2024. Bom, pessoal, bastante criticado o ano passado, desde que foi contratado, né, quando ele voltou para o Vasco, o atacante Alex Teixeira falou aí sobre o seu momento com a camisa do Vasco, né? Ele disse que esse ano está sendo totalmente diferente com a pré-temporada que ele realizou. Ele próprio revelou que está entregando melhor aí o seu futebol em campo. Em entrevista ao Globoesporte.com, ele falou que segue aí com a cabeça boa, tá tranquilo quanto a esse assunto aí, né? Dele não ter entregado tanto assim no ano passado, mas que nesse ano ele tá conseguindo jogar mais. E o jogador sabe que a torcida cobra bastante dos jogadores e que esse ano está sendo totalmente diferente para ele, né? Tomara que isso dê certo, que o Alex Teixeira continue jogando bem e que evolua cada dia mais e que no Campeonato Brasileiro ele seja extremamente essencial. Ele chegou com esse status grande, né, cara? Um cara que chegaria para ser o comandante ali na Série B, para ser o melhor jogador da Série B, né? A gente esperava isso do Alex Teixeira. Isso não aconteceu, ele teve muitos problemas físicos, problemas aí de entrosamento com a equipe do Vasco e não conseguiu jogar bem aquela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse ano tá diferente, ele tá conseguindo fazer gols, tá conseguindo aí dar assistências e vem tendo um entrosamento melhor com os novos companheiros, porque o Vasco contratou muitos jogadores e o Alex Teixeira conseguiu rapidamente se entrosar com alguns deles, né? Ainda existe uma dúvida quanto à posição do jogador, né? O jogador vem rendendo bastante, né?
ora joga como 10, ora joga como ponta esquerda, tá jogando muito mais do que no ano passado, isso é visivelmente nítido, só que ainda o torcedor espera mais ainda do Alex Teixeira, né? Espera que ele algo mais, que ele consiga resolver jogos, que ele consiga aí ser o cara das partidas. Agora vai ter um campeonato brasileiro, um campeonato longo, precisa ter elenco, precisa também da força que tem o Alex Teixeira, que ele consiga voltar a jogar bem aqueles tempos dele lá no Shakhtar Donetsk. Claro, não é o mesmo garoto daquela época, mas qualidade a gente sabe que o jogador tem, e isso é muito importante nesse campeonato brasileiro, e o Vasco precisa muito dessa qualidade do Alex Teixeira, né? E para você aí, torcedor, você acha que o Alex Teixeira melhorou? Se você acha que ele ainda tá devendo com a camisa do Vasco, e qual posição você entende que é a melhor para o jogador, de 10 ou de ponta esquerda? Deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, com a janela ainda para o mercado nacional aberto, o Vasco segue monitorando o mercado para buscar reforço, né? Na última semana tivemos alguns nomes especulados, e entre eles foi o do atacante Matheus Gonçalves, jogador que está atualmente no América Mineiro, que já tem passagens para o Ceará, também jogou no Sport, Cerro Porteño do Paraguai, Fluminense e por aí vai. O jogador revelou na semana passada que tinha uma sondagem de um clube do Rio de Janeiro, e esse clube muito possivelmente seria o Vasco. Essa informação chegou até mesmo a ser desmentida, porém foi confirmado aí nos últimos dias que o Vasco sim tem um interesse na contratação do atleta, e a negociação está travada no momento, e ao que tudo indica, o jogador deverá seguir no América Mineiro. A gente aguarda aqui a definição se o Vasco vai fazer uma proposta para contratar o Matheus Gonçalves. É um jogador aí que chegaria realmente para compor o elenco do Vasco, né? Sem status de titular. É um jogador que, para muitos, não deveria nem ser contratado. Mas a diretoria do Vasco aí vem dando mostras que não vai fazer loucuras para contratar jogadores e está tentando buscar a famosa oportunidade de mercado, né? Vamos aguardar, ver se vai, quem sabe, fazer uma proposta e, quem sabe, contratar o Matheus Gonçalves. Porém, se o Vasco quiser contratar ele, vai ter que precisar de uma liberação do América Mineiro, o que eu acho difícil de acontecer. Outro jogador que foi especulado no Vasco, esse o Vasco estaria disputando a contratação dele com o Santos, é o meio-campista Bruno Praxedes, jogador do Red Bull Bragantino. Semana passada a gente falou desse atleta aqui, que o Vasco estava interessado na contratação desse jogador, inclusive está totalmente fora dos planos aí do técnico Pedro Caixinha lá no Red Bull Bragantino, e já teria despertado o interesse do Vasco e do Santos, né? O Santos está tentando também se reforçar para o Campeonato Brasileiro, após fazer um campeonato terrível, o Campeonato Paulista, está interessado também no jogador, né? De acordo com torcedores.com, o Vasco teria sido o primeiro clube a procurar o dirigente do Bragantino para tratar dessa possibilidade. De acordo com as informações, a vinda do jogador para o Vasco é bem vista pelo dirigente do Massa Bruta. Isso porque o camisa 25 foi comandado também pelo ex-técnico Maurício Barbieri em 2021 e 2022. Além disso, também o jogador tem um aval do Abel Braga, que trabalhou com o garoto no Internacional em 2020. Caso o Vasco contrate ele, há uma grande possibilidade de ser por empréstimo. O Vasco não deverá comprar o jogador agora, já que na época que o Red Bull comprou ele do Internacional, pagou cerca de 37 milhões de reais. É muita grana e com certeza o Red Bull não vai querer vender o jogador por um valor tão abaixo assim, né? E com certeza acho que seria benéfico para o Vasco contratar o jogador por empréstimo. Deixa aí nos comentários o que você acha dos nomes do Matheus Gonçalves e também do Bruno Praxedes, jogadores especulados no Vasco. Vamos ver se o Vasco vai contratar para o brasileiro. Pode ser que não contrate ninguém, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!